Oi, gente, boa tarde. Então, na aula de hoje, nós vamos continuar conversando sobre a divisibilidade, tá? E aí, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos relembrar aí a nossa definição, tá? Que nós já vimos. Vamos ver algumas propriedades da divisibilidade e depois trabalhar alguns exemplos, né? Para vocês fixarem bem aí o que é a divisibilidade, para a gente fazer em um outro videozinho, né? Eu vou colocar uma parte 3 com o algoritmo da divisão, tá? Então, vamos ver aqui. Se A e B são inteiros, né? Tal que o A é diferente de zero, nós vamos dizer que o A divide B se existir um inteiro Q, tal que eu posso escrever o B como sendo A vezes Q, como a gente já viu, né? Se o A divide o B, claro, considerando o A diferente de zero, nós temos que B é um múltiplo de A, tá? Ou, equivalentemente, a gente escreve B dividido por A. Que B dividido por A é um número inteiro, né? Isso quando o A divide o B. Se o A divide B, B dividido por A nos dá um inteiro, tá certo? Então, se eu quero saber se A divide B, basta verificar o quê? Se existe um outro inteiro Q, tal que eu consigo escrever o B como sendo A vezes Q. Por exemplo, só para a gente recordar o que a gente já estudou. 5 divide 25? Aí você se pergunta, bem, 5 divide 25? Sim. Por quê? Porque eu consigo escrever o 25 como sendo 5 vezes 5, certo? Aí, por exemplo, eu posso pensar, e o 7 divide 21, por exemplo? Aqui essa barrinha, tá? É mais deixa eu mudar, porque assim dá a impressão que está inclinado, mas ela é na vertical, né? Como a gente já viu a anotação. 7 de 20 e 21. Se 7 divide 21, vai existir um outro inteiro Q, de tal forma que eu consigo escrever 21 igual a 7 vezes esse inteiro. E existe, né, gente, que seria o número 3, tá? E daí, então, eu posso afirmar que o 7 divide 21. Esses daí só são os exemplos numéricos para vocês fixarem bem a definição. Mas a definição é, considerem A e B inteiros, o A diferente de zero. Se eu afirmar que o A divide o B, significa que existe um inteiro Q, tal que eu escrevo o B como sendo A vezes Q, tá? Então, a anotação é essa, como eu já falei, ao lembrar que a barrinha é na vertical. Quando não existe esse inteiro Q, de tal forma que eu escrevo o B como múltiplo de A, a gente vai lá e coloca um tracinho aqui na barrinha, como está aqui, dando a negação, né? Dizendo que o A não divide o B, tá? E aí a divisibilidade tem as seguintes propriedades, né? Eu enumerei aqui 8 propriedades. Vamos estudar aqui algumas delas, né? Vamos fazer a demonstração de algumas delas. Essa primeira é bem simples, né, gente? Porque N divide N, a gente está dizendo que qualquer número divide ele mesmo, né? N divide N. Lembra que a gente só está trabalhando com o número inteiro, tá? N divide N, por quê, gente? Pois eu consigo escrever um N como sendo N vezes quem? N vezes 1. Então, isso implica dizer que o N divide o N, correto? Vou colocar a definição aqui em cima para vocês não se perderem. A divide B. O que significa isso, gente? Isso A sendo diferente de zero e o A e o B inteiros, tá? Significa que existe um inteiro Q, tal que eu posso escrever o B como sendo A vezes Q. Ou seja, se o A divide o B é um múltiplo de A, tá certo? Então, um número sempre divide ele mesmo, tá? Por quê? Porque eu consigo escrever ele como sendo ele mesmo vezes 1. Lembrando que 1 aí é o elemento neutro da multiplicação, tá? Aqui nós temos, que D divide N, implica que AD divide AN. Vamos ver como é que a gente poderia demonstrar. Lembrando aqui, gente, que essa é a nossa hipótese, né? Qual seria a nossa hipótese? Hipótese, como eu já falei para vocês, a nossa verdade, o D divide o N. A tese
é que nós vamos mostrar que o AD divide o AN, tá certo? Então, se nós temos que D divide N, nós já sabemos que qual o significado disso aqui, que o D divide o N. Então, N é um múltiplo de quem? De D. Eu posso escrever o N como sendo D vezes Q, pela definição. O que nós queremos mostrar? Eu vou botar aqui de vermelho, lembrando que aqui é a partezinha escondida, né? Que está lá embaixo do tapete que ninguém está vendo. O que vocês querem mostrar? Que a D divide a N, certo? A gente está aqui no item 2, tá? Que o AD divide o AN. Ou seja, eu quero mostrar que a N é igual a um AD vezes um determinado número Q aí, que eu vou chamar de Q1 para não confundir com o Q de cima. Isso é o que nós queremos mostrar, tá? Então, vou dizer essa parte em vermelho, ela não está escrita aqui, ó. Essa daqui é a nossa tese, né? Ela não está escrita aqui. Pontilhar ela e isso é o que eu quero mostrar. Mas olha o que vocês já têm como verdade, gente. Então, vamos lá continuar de azulzinho aqui, ó. O que eu tenho como verdade é que N é igual a D vezes Q, tá certo? Eu posso multiplicar por A em ambos os membros, aí é da minha equação sem nenhum problema, lembrando que esse A é um número inteiro, tá? E diferente de zero, né? Então, nós podemos colocar AN igual a A vezes D vezes Q. Eu vou associar de forma conveniente o segundo membro e eu vou dizer que isso é igual a AD vezes Q, que é exatamente o que a gente queria mostrar. Se eu quero mostrar que o AD divide o AN, então vou mostrar que a N é igual a AD vezes um determinado número inteiro, que é exatamente isso que nós mostramos, né? Então, isso implica que AD divide a N, tá certo? Então, isso mostra o item 3, desculpem, o item 2. O item 3 é a recíproca, olha só, AD divide a N, implica que D divide N. Exatamente a recíproca do que a gente acabou de fazer, né? O item 3. No item 3, a gente inverte. Quem vai ser a nossa hipótese? A nossa hipótese, que é a nossa verdade, é essa que a gente acabou de ver. AD divide AN, né? Lembrando que o A é diferente de zero. E quem é a nossa tese? Que o D divide N. Essa daqui vocês vão usar exatamente a mesma ideia do que a gente acabou de fazer. Qual a diferença, professora, aqui? Ao invés de eu multiplicar por A, como eu fiz aqui, eu vou multiplicar por 1 sobre A. E não há nenhum problema de eu multiplicar por 1 sobre A, porque o A não pode ser zero, né? A gente já está dizendo aí que o A é diferente de zero, tá? Então, a terceira aqui, vocês vão resolver, é exatamente igual à segunda, só que vocês vão multiplicar por 1 sobre A. Se não conseguirem, é só me perguntar, tá? Mas vocês vão conseguir com certeza, porque ela é até mais fácil, né? Olha o item 4 aí. Esse daqui vocês também observam com muita facilidade. Porque eu estou dizendo que o 1 sempre vai dividir um número N qualquer, não é? Mas por que que o 1 divide qualquer número? Porque eu consigo escrever, ó, 1 divide N. Porque eu consigo escrever um N sempre como sendo quem? 1 vezes N. Então, aí é bem simples da gente enxergar. A mesma coisa, ó, que qualquer número divide quem? O zero, né? O N divide o zero. Por que o N divide zero, gente? N sendo um número inteiro, tá? Eu estou pensando em inteiro, qualquer. Por quê? Se o N divide o zero, significa que eu consigo escrever o zero como sendo N vezes algum número. Esse número em particular sempre vai ser zero, tá? Então, mostramos exatamente o que a gente queria. No item 6, olha o que nós temos. D divide N e N é diferente de zero, tá? Então, D divide o N e esse N não é o zero. Então, a gente tem que o módulo de D é menor ou igual ao módulo de N. Isso é verdade, né, gente? Por exemplo, ó,
Só para vocês entenderem aqui. O 3 divide o 12, correto? Três divide 12, né? 3 divide o 12. O módulo dele, o módulo de D, que seria quem? Do 3, é menor ou igual que o módulo de 12, certo? Aí, se eu trocar aí os sinais, não tem problema. Menos 3 divide 12, certo? E o módulo de menos 3 é 3. Ele continua sendo menor ou igual ao módulo de 12, tá? Se por um acaso fossem iguais, o D igual ao N, por exemplo, seria 12 e 12, né? Então, 12 divide 12, assim como 12 divide menos 12 e menos 12 divide 12 também, né? Então, é bem simples a gente perceber que é até o nosso item 7 aqui, ó. D divide N e N divide D. A gente está afirmando que o número D divide o número N, mas o número N também divide o número D. Ou seja, esses números em módulo, eles são iguais, né? Em módulo, tá, gente? Olha aqui no item 7. D divide N e N divide D. Então, em módulo por quê? Porque você pode ter uma situação que um número divide o outro, eles não sejam iguais. Por exemplo, eu posso pegar o número 5 divide o menos 5, né? E o menos 5 também divide o 5. E isso implica dizer que o módulo de 5 é igual ao módulo de menos 5. Eles não são o mesmo número, né? Mas em módulo eles são iguais, tá? Então, esses resultados aqui, depois vocês podem olhar os outros, a gente já ficou muito sem espaço, né? Essas propriedades são coisas que vocês já conhecem, que a gente já utiliza, né? Mas é legal a gente ver essas demonstraçõezinhas, né? A gente vê que para a gente ver esses resultados, enxergar aqui, basta a gente usar a definição, gente. Então, vocês vão cansar de me ouvir falar. A divide B. Qual é o significado disso? Que eu consigo escrever o B como múltiplo de A. Ou, em números, né, eu poderia escrever o quê? Se o A divide o B, porque existe um determinado número Q, tal que eu posso escrever o B como sendo A vezes Q, tá certo? Vamos passar para alguns exemplos aí, para a gente se divertir um pouco, né, com esse assunto que é bem interessante. É verdadeiro que se A divide B mais C, então A divide B e A divide C. Então, eu queria que vocês pensassem, pense comigo, eu tenho um número. É verdadeiro que se A divide B mais C, então A divide B e A divide C. Então, gente, aqui eu tenho uma interrogação. Eu não estou pedindo para vocês mostrarem isso, eu estou pedindo para vocês me dizerem se isso é verdadeiro ou falso. Então, toda vez que a questão for essa, vocês devem procurar um contra-exemplo, né? O que seria o contra-exemplo? Pensar assim, será que existe algum número onde essa afirmação não é verdadeira, né? E aí a gente pode dizer, então, que essa afirmação que eu tenho aqui é falsa, né? Basta que a gente encontre um exemplo em que ela não seja verdadeira. E aí a gente tem, por exemplo, aqui, então, vamos pegar um número que ele divide a soma. Olha só, o A divide B mais C. Eu já quero saber se isso já implica que ele divide o A e divide o C. Peguem, por exemplo, o número 2. Ele divide... Isso vai dar certo. Eu pensei num número que daria certo. Mas eu quero pegar um número que dê errado. Então, eu vou pegar o 3 e o 5. Olhem só. 2 divide 3 mais 5, certo? Porque 3 mais 5 é quanto, gente? 8. 2 divide 8? Sim, né? 2 divide 8. Por que 2 divide 8, gente? Porque eu consigo escrever o 8 como sendo 2 vezes 4.
Isso implica dizer que 2 divide 8. Isso é verdade, ó. O 2 divide 8. Mas o 2 não divide 3 e o 2 não divide 5. Vocês concordam? Então, a gente já deu um contra-exemplo dessa situação. Nós já vimos uma situação onde o 2 ele divide a soma, ou seja, o que seria o B mais C, mas ele não divide o B e nem divide o C. Então, o fato de ele dividir essa soma não garante que ele divide os elementos, tá? Nós poderíamos... professora, mas eu pensei numa situação que dá certo. Por exemplo, eu pensei que o 2, ele divide... Eu estou pegando o 2 de forma aleatória. Vocês podem pensar no número que quiserem, né? Ele divide 2 mais 6? Divide, não divide? Porque 2 mais 6 é 8 e 2 divide o 2 e divide o 6. Mas o que a gente quer mostrar... o que a gente está analisando é se essa afirmação ela é verdadeira sempre. Nesse caso em particular, aqui ela é verdadeira. Já nessa situação anterior que eu coloquei, ela é falsa. Então, com essa situação que eu expus agora aqui, ó, ela não mostra nada, né? Ela é verdadeira, mas ela vale para esse número. Para esse aqui, não vale. Então, é verdadeiro que se A divide o B mais C, então divide A, o B e divide o C? Então, a resposta é não. Essa afirmação é falsa, né? Então, essa afirmação é falsa. Ela não vale para todos os números, né, gente, que a gente pegar. Nós já vimos um exemplo aqui onde ela não é verdadeira, tá? Então, é assim que a gente verifica, tá, gente? Quando eu vou lá verificar se um resultado é verdadeiro ou falso e de repente eu identifico que ele é falso, né? Eu vou lá e mostro, dando um exemplo, que a gente chama nesse caso de contra-exemplo, que aquela informação que está sendo dada para a gente, ela é falsa. Então, nós provamos. Só tinha esse exemplo? Não, existem números, né, gente? Podia ser dessa forma mesmo aí com o 8, né? 2 dividindo o 8, ou outros números também a gente mostra que não é verdade, tá? Vamos para um próximo exemplo. Olha só aqui, gente, olha a diferença. É verdadeiro que se A divide B mais C e A divide B, então A divide C. Vocês estão vendo que a hipótese aqui é mais forte agora? Eu tenho que o A divide B mais C e ele divide o B também. Então, ele vai dividir o C. No exemplo anterior, a gente só tinha que o A dividia B mais C, né? E daí a gente já queria concluir que ele diria o B e o C. A gente viu que não. Aqui a gente tem que o A divide B mais C e ele divide o B. Daí, assim, a gente quer concluir que obrigatoriamente ele vai dividir o C. Será que isso é verdade ou não? Então, se for verdadeiro, nós vamos mostrar que é verdade. Se for falso, a gente vai dar um contra-exemplo, né? Se a gente pensar aqui, ó, gente, vou continuar pegando o 2 lá. E pegando dois números que o 2 divide, por exemplo, pensar, eu sei que o 2 divide o 4, então vou botar 4 aqui. O outro número, eu coloco um número qualquer, mas só que o 2 tem que dividir a soma, né? Então, 2 divide o 4. Se eu penso, se eu botar mais um aqui, 2, 4 mais 1, 5, 2 não divide 5. Então, eu tenho que botar 2, por exemplo. Não vou botar 2 para vocês não confundirem, achar que é. Vou botar o 6, tá certo? Que daí dá legal. 2 divide 4 mais 6 e 2 divide 4. E aqui é automático que a gente observa que, nesse caso, 2 vai dividir 6 também. O resultado já está dizendo para a gente que se ele divide a soma e divide um dos elementos, ele vai dividir os dois. E aí, claro, como nós tomamos números bem pequenos, fica bem fácil a gente observar que ele divide o 4, ele divide a soma, né, de 4 mais 6, que é 10, ele divide o 4 e também vai dividir o 6, certo? Então, a gente já pode chegar a esse resultado. Então, não é assim que eu vou mostrar, gente, porque esse é verdadeiro, isso daí é um exemplo. Se fosse falso,
o contra-exemplo é suficiente para mostrar, ó, essa afirmação não é verdadeira. Está aqui a justificativa. Eu dei um exemplo onde ela não vale. Agora, nesse caso aqui, aí, professora, ela deu certo. Eu estou raciocinando aqui, se dividiu, porque aí vocês começam a pensar. Se for par aqui, gente, se eu pegar o que dividiu um número, ele sempre vai dividir o outro mesmo, né? Vocês devem estar pensando em vários números aí, estão vendo que isso é verdade. Então, nós temos que demonstrar esse resultado. Aí eu vou apagar aqui e a gente vai lá para a demonstração bem bonitinha, bem formalzinha. Vou lá colocar. Qual é a minha hipótese? Vou colocar a hipótese aqui. Bem, a minha hipótese é que A divide B mais C e A divide B. Qual é a minha tese? Que A divide C. Então, olhem lá. O que eu tenho como verdade é que A divide B mais C e A divide B. Então, eu tenho esses dois resultados. O que eu quero mostrar é que o A divide C. Então, isso é o que vocês vão mostrar, o que a gente vai trabalhar aqui. E isso já é verdade. Então, o que nós queremos mostrar? Aquela parte que eu falo para vocês que a gente vai fazer aqui um pontilhadinho, escondidinha, só para ver onde a gente quer chegar. Se a gente quer chegar que o A divide o C, a gente quer mostrar que existe um determinado número inteiro que, tal que eu consigo escrever o C como sendo A vezes esse que, tá certo? Então, isso é que eu quero mostrar. Então, eu venho aqui. Da minha hipótese, a gente tem o quê, gente? Que se A divide B mais C, isso implica dizer que B mais C pode ser escrito como A vezes Q, correto? Eu vou botar um determinado Q1 aqui para diferenciar do outro. Se eu tenho que A divide B, significa o quê? O A divide o B. Então, que o B pode ser escrito como A vezes um determinado número Q2, tá certo? Agora, a gente quer concluir que o C pode ser escrito como A vezes um número Q aí, um quociente, certo? Dessas duas informações que nós temos, ó, que essas duas são verdadeiras já, né? São a nossa hipótese, ó, B mais C igual a A vezes Q1 e B igual a A vezes Q2. Então, substituindo a minha segunda na primeira informação aqui, o que eu ganho? Gente, vou substituir essa segunda aqui na primeira. Então, como nós queremos concluir que o C é igual a A vezes Q, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar lá da primeira equação e vou escrever que C é igual a A vezes Q1 menos o B, correto? Somando o simétrico de B aqui nessa primeira equação. Então, aqui somaria o C, o B, desculpa, porque daria zero, só ficaria o C. E aqui eu vou somar o simétrico de B. E aí a gente pode substituir, porque isso tudo é verdade, porque faz parte da nossa hipótese, né? Aí menos A Q2. Então, a gente conclui que C é igual a A vezes Q1 menos Q2. Olha lá. Vou chamar isso daqui de um determinado Q, né? Só para facilitar. E a gente tem que C é igual a A vezes Q. O que implica dizer se C é igual a A vezes Q, C é igual a A vezes Q. Então, eu estou dizendo que o A divide C. Exatamente o que a gente queria mostrar, né? Que o A divide C. Tá legal, gente? Então, essa afirmação é verdadeira, né? Mas a gente vê que tem diferença. No exemplo anterior, aqui era só A divide B mais C, então já divide os dois. Não. Agora aqui, se ele divide B mais C e divide um dos elementos, então ele divide os dois, tá? Olha esse daqui que legal. Então, se A e B são inteiros, com A diferente de zero e K natural, então A menos B divide A elevado a K menos B elevado a K. Esse resultado geral aqui, né? A gente está vendo aí um resultado de potências que a gente vê lá nos produtos notáveis, ainda na 7ª série, né? A gente, na verdade, vê lá, mas eu acho que o N igual a 1, igual a 2, igual a 3, que aqui a gente está chamando de K, né?
e depois a gente estuda lá no binômio de Newton. Vou recordar aqui com vocês esse produto notável. A ao quadrado menos b ao quadrado. Isso é igual a menos b, que multiplica a mais b. Vocês lembram desses resultados, gente? O produto da soma pela diferença, né? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. A ao cubo menos b ao cubo. É a menos b, que multiplica a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Vocês estão lembrando aí, gente? Eu estou fazendo isso só para generalizar por causa desse número. Porque aí para qualquer um, a gente está vendo aqui, ó, esse é um múltiplo de a menos b, esse é um múltiplo de a menos b, todo mundo é divisível por a menos b. Inclusive o AK menos o BK, né? Ele seria o quê? A menos b, que multiplica, aí as potências de A vão decrescendo e a de B vão crescendo. Vocês recordam? Já que começa aqui no K, então aqui vai ser o quê? K menos 1 e o B elevado a zero. Aí o próximo A já vai ser o expoente K menos 2 e o outro é o B. Mais até o nosso último elemento, que acontece o quê? Que é o B elevado a K menos 1. Né? Então, observe que eu escrevi o A elevado a K menos B elevado a K como sendo um múltiplo de A menos B. Eu posso considerar esse daqui, sei lá, o meu Qzinho, só para a gente enxergar. A menos B, A elevado a K menos B elevado a K é igual a A menos B vezes esse número K. Ou seja, a gente tem que, se A elevado a K menos B elevado a K foi escrito como um múltiplo de A menos B, significa que A menos B divide A elevado a K menos B elevado a K. Olha como é legal, né? E aí vocês podem ver isso para números inteiros, né, gente? De forma geral. Por exemplo, sei lá, pensem numa situação qualquer, 2 números inteiros. Eu vou pegar o 5 e o 3. Aí 5 menos 3, eu estou dizendo que divide o 5 elevado a 10 menos 3 elevado a 10. É isso que está dizendo aí o nosso resultado. Vocês conseguem enxergar? Eu só coloquei aqui numericamente para vocês verificarem. Pegando qualquer número inteiro, olha o que nós provamos aqui, como é bem forte. Que A menos B divide A elevado a K menos B elevado a K. Tá certo? Então, era isso que eu queria trabalhar com vocês agora, nesse vídeo. E nós vamos já para mais um videozinho sobre divisibilidade ainda, mas tratando do algoritmo da divisão, um assunto que vocês já conhecem lá desde do ensino fundamental, mas agora vocês vão olhar para ele com mais cuidado e enxergar toda a beleza que tem por trás, né, desse algoritmo, tá bom? Bons estudos, gente. Não esqueçam que, tendo dúvidas, é só me procurar.